família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Chegando aqui com o nosso segundo boletim informativo desse domingo. Já vou antecipar para vocês, tá? Vídeo com polêmicas aí. Vamos falar sobre a situação do técnico Renato Gaúcho. Parece que a diretoria do Vasco, juntamente já com o pessoal da família Lamáquia, bateram o martelo sobre o futuro do treinador. Será que ele vai embora ou será que ele fica no Vasco? Vamos também trazer uma informação exclusiva sobre a situação do atacante Everton Cebolinha. Pois é, fica com a gente aqui que eu tenho certeza que muitos vão gostar dessa notícia aí da situação da negociação com o jogador do Flamengo. Vamos também trazer uma novidade sobre o meio atacante Marlon Gomes, cria da base do Vasco, que nesse momento negocia com o Gigante da Colina. E vamos falar sobre saídas. Pois é, tem jogador do Vasco que pode estar indo jogar lá na Terra do Sol Nascente, lá no Japão. Pois é, vamos trazer essa novidade e também vamos falar sobre uma venda que pode ser concretizada aí nos próximos dias, valendo aí mais de 30 milhões de reais para os cofres do nosso Vasco. Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já sabe, né, cara? Se inscreva ali embaixo nos dois canais, canal Mário Coelho Vasco e canal Sou Vascaíno. A gente posta vídeo, posta ao vivo aí nos dois canais, então clica ali para se inscrever lá nesses dois canais para dar essa força para o nosso trabalho. E quem puder, não esquece, né, cara? Deixa o like, que é muito importante, o seu joinha, a sua curtida, para que o YouTube possa divulgar esse vídeo aqui para cada vez mais e mais vascaínos e vascaínas espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Gostaram aqui, ó, na novidade aqui, que é atrás do cenário? Espero que vocês tenham curtido aí, né? Então deixa nos comentários se vocês gostaram, se tem que melhorar alguma coisa, se eu devo colocar mais alguma coisa ali. Quero saber sua opinião. Combinado? Então bora começar o vídeo falando sobre saídas, tá? Porque tem jogador do Vasco aí que recebeu proposta, e vou falar um negócio, tá? Proposta tentadora lá do futebol do futebol do Japão, né? Na Terra do Sol Nascente, né? Do futebol lá nipon, né? Então um jogador aí que chegou ao Vasco, muitos não queriam a vinda desse atleta pro Vasco. Chegou a ser útil em alguns momentos, né? Muita gente internamente ali dentro do Vasco diz que esse atleta não tem um relacionamento muito bom ali, né, com outros jogadores, né? Muita gente diz, né, que ele, às vezes, até é um jogador que fala aqui, fala ali, né? Um jogador que fica de leve trás, mas a situação é o seguinte: Hugo Moura, pois é, o Hugo Moura recebeu uma proposta do futebol japonês e tem um detalhe, tá? O Hugo Moura, ele só tem contrato com o Vasco até dezembro agora de 2026. Ou seja, hoje o Hugo Moura já poderia assinar um pré-contrato para no final do ano sair de graça do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco pagou 10 milhões de reais ao Atlético Paranaense pela contratação desse jogador. Pois é, acredite você ou não, o Vasco pagou 10 milhões de reais para tirar o Hugo Moura do Atlético Paranaense. E aí o que aconteceu? Esse time japonês quer levar o Hugo Moura, ofereceu dinheiro ao Vasco, mas tem um detalhe: parece que o Hugo Moura não tá querendo ir não, tá? Parece que o Hugo Moura quer ficar no Brasil, não quer ir jogar no futebol japonês. Parece que pessoas próximas ali ao Hugo Moura dizem que a família dele não quer sair do país. Falar para vocês, tá? Se o Vasco recebeu proposta financeira, não, um time querendo pagar para levar o Hugo Moura, irmão, tem que vender, tem que vender. Porque senão o jogador vai embora no final do ano de graça. E o Vasco pode ganhar uma grana agora. Então, sinceramente, alguém tem que chegar no Hugo Moura e conversar. Irmão, se você não quer ir para o Japão, arruma outro clube para ser vendido. Quer jogar no futebol brasileiro, quer ir pro futebol mexicano, paraguai, chinês, peruano, dá um seu jeito. Porque se tem proposta do Japão para o Vasco ganhar, lucrar com a sua venda, e você não quer ir, irmão, que você busque outro clube, né? O Vasco não pode também ficar aí fazendo um papel de pai, né, cara? Tem que entender que futebol é negócio. Futebol é business e futebol é dinheiro. Então espero que o Vasco aí bata o pé e convença o Hugo Moura ou a ir jogar no Japão, ou então de alguma forma aí buscar um novo clube aí na qual o Vasco possa financeiramente ser, ser beneficiado, né, cara? Mas outro jogador aí que está cada vez mais próximo de deixar o Vasco, e esse sim, o Vasco deve conseguir uma grana boa aí nessa negociação,
é o Marino Inestrosa, né, cara? O Marino Inestrosa, apesar de não ter se destacado no Vasco, não ter conseguido jogar um bom futebol no Vasco, ele tem um histórico muito bom na Colômbia, né, cara? Foi muito bem no Atlético Nacional, jogou Libertadores, fazia gol, dava assistência, e aí chegou aqui no Brasil, não se adaptou, e mesmo assim muitos clubes estão interessados. Atlético Nacional, Independiente Medellín, Boca Juniors, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre, todo mundo tá de olho aí no Marino Inestrosa. Parece que o jogador quer voltar para a Colômbia e tem um detalhe, parece que a equipe do Independiente de Medellín está disposta a pagar os valores, está disposta ali a botar a grana na mesa, né? Estamos falando de mais de 30 milhões de reais nesse investimento, nessa possível venda. Óbvio que não chegaria toda essa grana de uma vez só, mas o fato é, conseguiu vender, colocou ali um contrato na mesa, tá ótimo, vai receber em algum momento aí, aos poucos, vai estar recebendo esse dinheiro. Mas notícia importante, né? Notícia aí que deixa a gente um pouco mais tranquilo em relação à venda do Marino Inestrosa. Vamos atualizar vocês agora sobre dois assuntos importantes. Situação do técnico Renato Gaúcho, tá, cara? Situação do técnico Renato aí, que acabou, né, nas últimas semanas aí, deixando muita coisa em suspense. Depois da queda de rendimento, o Renato assume o Vasco cresce, melhora, consegue, né, sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Renato toma algumas decisões muito polêmicas, né? Colocar time reserva na Sul-Americana, não consegue se classificar na primeira colocação, tem um pouco de dor de cabeça na Copa do Brasil, e aí no Campeonato Brasileiro o Vasco faz assim, sobe e desce, volta para a zona do rebaixamento. Então, antes agora da paralisação para a Copa do Mundo, ficou aí uma situação que jogadores não estavam contentes com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho dava entrevistas ali preocupantes, né, reclamando do elenco, reclamando que não tinha jogador suficiente. E aí ficou aquela situação, Renato fica, Renato sai. O Grêmio procurou o Renato Gaúcho na última semana, mas ontem parece que houve uma conversa entre membros da diretoria, pessoas ali que ajudam o Pedrinho no comando do futebol, e pessoas da família Lamáquia. E ficou decidido que no primeiro momento, né, nesse momento agora de paralisação, o Renato será mantido no cargo. O Renato não será demitido. Por quê? Porque eles entendem que o Renato vai ter tempo para trabalhar. O Renato vai ter tempo para treinar, trazer jogadores novos, subir meninos da base e conseguir fazer aí essa equipe ganhar corpo, ganhar qualidade e conseguir no final do ano, de alguma forma, não passar sustos no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, ir longe numa Copa do Brasil e também ir longe aí na Copa Sul-Americana. Então, decisão nesse momento, martelo foi batido ali por pessoas da família Lamáquia e da diretoria. Renato Gaúcho continua no Vasco da Gama. E agora, atualizações sobre duas possíveis contratações do Vasco. Primeiro, situação de Marlon Gomes, tá? A situação está evoluindo. Parece que tem um aval do Renato Gaúcho, tem um aval também da própria família Lamáquia, que vê o Marlon Gomes como um excelente investimento de longo prazo, né? Entendem que é um jogador jovem, um jogador talentoso, um jogador que, podendo voltar ao Brasil, se destacando, pode até ser revendido para o futebol europeu, para o futebol do mundo árabe. O Vasco poderia lucrar numa segunda venda do Marlon Gomes, né? Lembrando que a primeira foi cerca de 7 milhões de euros. O jogador segue avaliado nesse mesmo valor de 7 milhões de euros. Então o Vasco entende que nesse momento um investimento dessa magnitude seria interessante, porque é um jogador que tem potencial de crescimento, tem potencial de melhorias. Uma possível revenda poderia chegar aí a 12, 15, 18 milhões, caso ele venha se destacar novamente aqui vestindo a camisa do Vasco da Gama. E a situação de Everton Cebolinha, tá? A notícia é a seguinte: o jogador não vai ficar Flamengo, o jogador tem contrato com o Flamengo até o final agora de 2026, mas ele já avisou a diretoria rubro-negra que não vai ficar por lá. Existem muitos clubes interessados. Tem clube dos Emirados Árabes e aqui no Brasil tem o São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional, Cruzeiro e o Vasco. E aí você fala, pô, Mário, por que ele vai escolher o Vasco? Qual o motivo do Everton Cebolinha sair do Flamengo e jogar no Vasco, que é o maior rival? No Vasco, na situação que tá complicada, né, passando por necessidade aí, né, nessa transição maluca de negócio de SAF. Por que ele escolheria o Vasco nesse momento e não iria para um Cruzeiro, não iria para um São Paulo, não iria para um Internacional? Eu vou explicar, tá? Dois motivos fazem com que o Cebolinha
tem essa decisão aí de aceitar uma possível transferência para o Vasco da Gama. Primeiro, o técnico Renato Gaúcho. Foi com o Renato Gaúcho que ele se destacou demais no Flamengo. Viveu o melhor momento da carreira dele com o Flamengo, foi com o técnico Renato Gaúcho, quando ele comandava a equipe rubro-negra. E segundo, permanecer no Rio de Janeiro, né? A família do Cebolinha tá pedindo, né? O jogador já tá adaptado, né? Essa possibilidade dele sair da Gávea e vir para São Januário agrada muito as pessoas ali no entorno do jogador. Então agora é aguardar, ver aí como vai desenrolar essa negociação, né? Acredito que o Flamengo vai fazer jogo duro, vai tentar dificultar. Por quê? Porque, irmão, é rival, faz parte. Imagina o Flamengo vem aqui no Vasco e tenta tirar o Ryan, quando o Ryan estava voando. É óbvio que o Vasco não ia querer aceitar, né? Então, é uma situação aí diferente, né? O Cebolinha tá terminando o contrato no final do ano, mas o Flamengo pode fazer jogo duro e pode falar, ó, só vai sair no final do ano, não vamos liberar agora. Apesar de, obviamente, financeiramente o Flamengo ser melhor, liberar o jogador antecipadamente, pode ser que o Flamengo não queira reforçar um rival aí no Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Antes de ir embora, dá aquela força, deixa o like no vídeo. Quem puder, não esqueça de ir lá no canal Não Foi Assim Que Te Contaram, assistir esse vídeo aqui, ó, que tá no cantinho da tela. Muito bom vídeo. Quem puder se inscrever aqui também, fica muito agradecido com a força de vocês. Tamo junto. Gostaram aqui do cenário? Espero que sim. Valeu!